Olá, bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a correção, sobre o emprego do que e do se, tá? Número 1, a primeira pergunta. Atira-se na sua poltrona, perto do fogão, e toma um longo gole da bebida pelo gargalo. Se funciona como número 1, opção D. Atira-se na sua poltrona, perto do fogão, se funciona como pronome reflexivo equivalente a si mesmo. Número 2, no trecho, conta homem que ouve com você. A palavra em destaque funciona como número 2, opção A, que funciona como pronome substantivo interrogativo, pois equivale a que coisa. E é parte de uma frase interrogativa direta. Opção 3. Nas 3 sentenças apresentadas a seguir, que é opção E. Nas 3 sentenças, que é conjunção integrante, porque introduz orações subordinadas substantivos. Número 4. Não sei, ela tem um quê de mistério, de misterioso, que pode ser classificado como opção C, substantivo. 5. Considere a seguinte sentença, que vocês ainda não resolveram seus problemas. Que vocês ainda não resolveram seus problemas? Isso é o correto. Assinale a alternativa na qual que recebe a mesma classificação. Opção D. 6. Na sentença, que é um advérbio de intensidade, pois intensifica o sentido expresso pelo adjetivo lindos. Eu não li a pergunta, gente? Na sentença, que lindos os seus desenhos. A partícula que é classificada como advérbio de intensidade. Essa é a pergunta. Aí, a resposta eu já li para vocês. 7. Ela tem que dar um parecer até amanhã de manhã. O termo em destaque é número 7, Opção B, preposição. Número 8. Na sentença apresentada a seguir, a expressão em destaque possui como função, número 8, opção D, apenas dar realce. 9. Na sentença, trabalha-se de dia e de noite. A partícula se é, número 9, opção E. 10. Compraram-se roupas usadas. O termo em destaque é, opção A, partícula passivadora, gente? Esse se é uma partícula passivadora. Assinale a opção na qual a partícula se é pronome reflexivo. Número 11, opção B. Maria cortou-se com o estilete. 12. Queria saber se tudo estava bem. A partícula em destaque é, opção E, partícula passivadora também. A opção E é conjunção integrante, tá? Não é partícula passivadora, não. Da número 12, opção E. Número 13. Na sentença, estima-se que haja 32 mil ticunas vivendo no Alto Solimões entre a Amazonas brasileira, a colombiana e a peruana. A partícula C é classificada como partícula passivadora. Assinale a alternativa em que essa partícula é empregada com a mesma função. Número 13, opção D. Os habitantes da aldeia esperam que se transmita o conhecimento escolar na língua ticuna. Número 14. Assinale a única alternativa em que a palavra se recebe a mesma classificação morfossintática que é destacada em outra discussão chata durante e após as partidas. Se um jogador teve a intenção.
Número 14, opção D. Não dá para o árbitro saber se a falta foi intencional ou não. 15. Assinale a frase e classifique o termo destacado. Era necessário que atravessássemos o rio. Número 15, opção C. Conjunção integrante. 16. Dado o seguinte código para os valores morfológicos do C, associe corretamente as preposições a seguir. A resposta das preposições corretas são, no número 16, é a letra A. 17. Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos presentes. Assinale a alternativa que classifica corretamente a palavra sublinhada. Número 17. Faltou colocar aí, mas eu vou ver para vocês agora. Número 17, porque eu não coloquei no slide, mas a número 17 é a opção C, tá, pessoal? Aí vamos lá. Faltou responder para vocês. Partícula passivadora da número 17. 18. Identifique a função do termo destacado nesse fragmento. Agora, assinale a alternativa em que o termo destacado exerce na frase transcrita do texto a mesma função. Então, número 18, opção C. 19. As ocorrências do que no período acima classificam-se respectivamente como... Número 19, opção B. Pronome relativo, conjunção integrante e conjunção. Número 20. Última questão. As ocorrências do que no período acima classificam-se corretamente como... Opção A, conjunção integrante, pronome relativo e pronome relativo, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre dissertação, tá? É o livro de vocês já do terceiro bimestre. E dissertação, vamos falar um pouquinho hoje. É argumentar, é defender uma ideia ou ponto de vista. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Discutindo o assunto por meio de posicionamentos sobre os quais são feitas algumas reflexões. Diferente da narração, os elementos presentes na estrutura da dissertação são apresentados de forma atemporal. O texto dissertativo apresenta um argumentador que, diante de um assunto, apresenta os seus argumentos, desenvolvendo-os a fim de persuadir o público-alvo. Argumentador, né? Esses são os tópicos que temos aí. Argumentador, tema, tese, argumentos e público-alvo. O argumentador é aquele indivíduo que expõe e desenvolve os argumentos apresentados no texto, tá? Ele vai trazer aquele argumento, né? E vai apresentar, vai expor e vai apresentar, vai desenvolver, tá? É a pessoa que vai desenvolver aquele argumento. O tema é o assunto que o argumentador tentará desenvolver ou provar por meio de seus argumentos. Tese é a exposição, né, do assunto feita pelo argumentador, a fim de ser validada ou contestada pelo público-alvo. Tá? Argumentos, né, que eu também tenho aí esse tópico, são os elementos fornecidos pelo argumentador, conhecidos sobre certos assuntos, experiência pessoal, provas ou julgamentos. Público-alvo é o suposto receptor, né, da mensagem elaborada pelo argumentador. É aquela pessoa que vai ouvir, que vai receber, tá? Para produzir uma boa dissertação, a inspiração não se faz imprescindível, mas sim a habilidade de raciocinar. Um texto dissertativo segue uma estrutura padrão e regras de composição que precisam ser obedecidas e que, quando bem dominadas pelo aluno, facilitam o desenvolvimento da escrita. Tá? Então, para vocês desenvolverem um bom texto, vocês têm que ler, têm que pesquisar.
A leitura é a melhor forma de adquirir conhecimentos, que eu sempre falo para vocês, e informações, assim como a observação da realidade e as experiências pessoais que ampliam o conhecimento de mundo dos jovens. Agora vamos falar um pouquinho, sobre a dissertação expositiva. Temos apenas o relato dos fatos, sem interferências e posicionamentos. Nessa modalidade, o objetivo é expor informações e ideias sem necessariamente tentar convencer o leitor. Tá? Então, ele vai expor as ideias dele, os relatos, as falas, os fatos, mas não vai tentar convencer aquele leitor, só vai expor mesmo. Já na dissertação argumentativa, além dele apresentar um fato ou uma ideia, ocorre uma defesa de um ponto de vista. Ele vai defender aquele ponto de vista, aquela ideia, tá? O autor expressa a sua opinião a fim de convencer ou persuadir aquele leitor a respeito de seu posicionamento. A elaboração, Antes de eu falar com vocês sobre elaboração da resenha, eu vou falar um pouquinho sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Introdução. Nela é feita a apresentação do tema que será desenvolvido no texto. Isso que eu tô lendo aqui tem no livro de vocês, tá? Na página 16. É apresentado, um posicionamento. Vocês vão apresentar aquele posicionamento na introdução de vocês. Que chamamos ele de tese ou ideia núcleo. E alguns argumentos de defesa. A tese precisa ser fundamentada e, para isso, dados estatísticos, citações, fatos, exemplos e testemunhos podem ser utilizados. Então, vocês vão mostrar, de onde vocês tiraram, trazer uma citação, trazer um fato, trazer um exemplo, na introdução de vocês. No desenvolvimento, a partir do segundo parágrafo, a pessoa que estiver fazendo deve apresentar as informações, os dados estatísticos que foram levantados na tese. Em caso de dissertação argumentativa, é nesse momento que o autor, por meio de opiniões, vai buscar convencer aquele leitor, da sua ideia central. Então, no desenvolvimento, vocês vão buscar, tá convencendo aquele leitor para a ideia central do texto de vocês. Já na conclusão, vocês vão apresentar a síntese do que foi abordado no texto, principalmente o fechamento para a tese levantada na introdução. Tá? O fechamento de vocês na conclusão vai ser abordado, o fechamento daquela introdução. Caso seja necessário, nessa parte, também pode ser apresentada uma proposta de solução, para a questão abordada. Então, vocês vão trazer na conclusão de vocês uma solução para aquele tema, caso vocês achem necessário. Outra coisa que tem no livro de vocês também, que eu achei muito importante, são quatro tópicos que tem aqui. O primeiro é assim: melhora o funcionamento do cérebro. Tá? A leitura, gente, melhora o funcionamento do nosso cérebro. Muitas pesquisas que foram feitas que comprovam que ler aumenta as conexões neurais, fazendo com que o cérebro funcione até melhor. Estimula a criatividade, faz com que a gente tenha ideias, e consiga desenvolver melhor aquele texto. Você já reparou que quando lemos, parece que somos automaticamente transportados para dentro da história? Conseguimos imaginar todo o cenário, os personagens e até mesmo as ações desenvolvidas. Então, isso leva a gente à imaginação, a ter mais criatividade. 3. Incita o senso crítico. Ler abre a nossa mente. E isso pode ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. A literatura, com o seu poder de nos transportar para outras realidades e épocas diferentes, suscita reflexões que provavelmente não teríamos se ficasse sempre presos ao nosso cotidiano. Então, ler abre portas, nos leva a lugares que a gente nunca poderia ir ou que a gente nunca foi, nos leva a refletir sobre algumas coisas. Então, é muito importante vocês lerem. Vocês conseguem debater com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Provoca empatia. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa.
há um estudo, né, de uma revista que diz que aumenta, né, a nossa capacidade de sentir empatia. Isso acontece porque quando estamos lendo, nos conectamos com a realidade de outro alguém, mesmo que seja fictício, e podemos entender o que é ser aquela pessoa. Então, tem empatia, né, sobre a outra pessoa. A gente começa a ter mais empatia. Tá? Resenha. Vamos falar um pouquinho sobre resenha agora. Como vocês viram, né, no início do livro de vocês, foi apresentada a resenha dos Vingadores. É um filme, né? E ele traz uma ação incessante e muito humor. Como podemos observar nesse exemplo apresentado, toda resenha trabalha com a descrição de um determinado objeto, seja ele um filme, um livro ou uma apresentação artística, por exemplo. Trata-se de um pequeno resumo, porém acrescido de opiniões e ideias, tá? Uma resenha é isso, vocês vão ver um filme ou vão ler um livro. A resenha é baseada em alguma coisa. Na elaboração da resenha, devemos seguir os seguintes passos. Escolher o objeto, será analisado. Ter um conhecimento aprofundado sobre o objeto escolhido. Criar um juízo de valor ou opinião sobre o assunto, tá? Para se obter um bom resultado na elaboração da resenha, é muito importante que se tenha um conhecimento sobre o elaborador da obra, pois isso enriquece a sua pesquisa. Além disso, quando o objeto analisado é uma obra ou autor, é necessário colocar a referência bibliográfica, tá? De onde que vocês tiraram. A resenha segue o padrão da estrutura do texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Vejamos o exemplo retirado do texto sobre o filme Vingadores, A Era de Ultron. Introdução, apresentação da tese. Tá? Isso aqui tá falando tudo sobre esse filme. No livro de vocês, na página 17, tem um exemplo, né, sobre resenha, mas baseado nesse filme. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre resenha. Se ficou alguma dúvida, vocês mandem pra mim. E eu vou pedir pra vocês elaborarem uma resenha, tá? Vocês vão escolher uma das 3 opções que eu coloquei aí desses filmes. Shrek 3º, Harry Potter, né? Que tá até com E, mas é com A, Harry Potter, porque foi errado o corretor. Harry Potter e a Ordem da Fênix. E tem esse aí, Hairspray. São 3 filmes, todos eles de gêneros diferentes, né? Vocês vão escolher o que mais interessa a vocês. Vão assistir, se vocês já tiverem assistido, vejam de novo. E a resenha vocês vão anotando. Conforme vocês vão assistindo o filme, vocês vão anotando. Tá? Coloquem a fonte de onde vocês acharam esse filme. Se for da internet, vocês vão colocar. E tudo baseado nisso que eu falei aqui para vocês hoje. Leiam o livro de vocês novamente para poder ter mais ideias. E façam essa resenha numa folha normal mesmo. De até 20 linhas, pode ser. Ou mais, se vocês acharem necessário, não tem problema. E a letra tem que ser bem legível. Vocês vão contar isso com a palavra de vocês, com suas palavras. Não adianta pegar na internet, porque se pegar na internet eu vou saber. E vocês vão entregar na escola e a atividade está valendo ponto para o mestre, tá bom? Então pesquisem, façam a resenha de vocês. Vai ficar bem legal, que eu sei. Vocês são capazes. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus.